Bom, boa noite a todas, boa noite a todos presentes aqui na nossa reunião do PT Lafayette. Hoje eu vou vir aqui só para apresentar, para abrir a reunião para vocês, mas quem vai coordenar a reunião, eu vou passar já de imediato a coordenação para a Silene, nossa companheira, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, conselheira do mandato do Padre João, né, já passou coordenadora da nossa última campanha, a prefeitura aqui em Lafayette, nossa companheira de lutas, e que vai coordenar essa reunião por conta do tema que a gente acha que é muito importante para que eu fique aqui fazendo, incomodando vocês, porque eu acho que hoje o dia tem que ser integralmente, mesmo só vir em nome do Partido Trabalhadores, como presidente do Partido Trabalhadores, desejar uma boa reunião, que a gente consiga extrair o máximo possível do tema, né, da importância das mulheres dentro e fora do partido, né, dentro e fora da nossa realidade, né, do que a gente vive diretamente. Então, eu, por favor, vou passar já de pronto para a Silene para ela poder dar continuidade. E vou contribuir com a Silene na questão da marcação do tempo, porque como hoje nós já estamos em 18 pessoas, me parece, nós vamos marcar tempo só para poder evitar da reunião se estender muito, e uns que queiram falar não conseguir, outros falarem muito tempo, então vamos marcar tempo hoje de 3 minutos, tá bom? Silene, por favor. Então, boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei, né? Nós vamos fazer o seguinte, a dinâmica da reunião vai estar sendo eu e a Rosilene, né? Vamos estar dividindo um pouco esse primeiro momento de fala. Nós vamos fazer uma fala mais introdutória e depois, durante as nossas falas, quem quiser pode já se inscrevendo no chat. O Álvaro vai olhar ali as inscrições para que a gente possa ter também um momento de vocês interagirem, falarem o que acham, concorda, discorda do que a gente está falando. E também, quem quiser, né, ficar à vontade de dar um depoimento de como que se sente aí diante dos assuntos, pode também tá relatando, tá? Para a gente falar um pouco sobre a mulher e a política, não só a política partidária, mas pensar essa nossa participação de forma ampla, né? A mulher e a participação na sociedade. Na verdade, quando a gente pediu esta reunião, o objetivo desta reunião não é a gente fazer aqui um evento sobre a questão da mulher, tanto que nós não trouxemos ninguém de fora para fazer uma análise, não é uma palestra, a gente vai fazer só uma introdução aos temas, porque o objetivo maior nosso não é ficar no campo teórico, a gente quer trazer alguns elementos para a gente discutir, mas mais para a gente achar algumas pistas e encaminhamentos do que nós, enquanto mulheres, do Partido dos Trabalhadores, por isso a gente chamou também várias mulheres aí, né, da nossa regional, já deixando um abraço aí, eu vi que entrou a Ana Paula de Rio Espera, nossa vereadora, a Sãozinha de Piranga, então a gente tem pessoas aí de várias cidades, Giane de Congonhas, então a ideia é que a gente trabalhe esses temas dentro do nosso partido, para que a gente depois espere isso também na sociedade como um todo. A gente fica sempre na reclamação da participação das mulheres, mas a gente deixa muito para trabalhar na época de PED, e na época de eleição. Depois parece que a gente esquece e a gente não discute muitos assuntos e a coisa vai, né, sendo levada de qualquer maneira. Então, o objetivo da reunião é um pouco esse, da gente falar aqui um pouquinho dos nossos desafios e sobre o papel da mulher na sociedade de forma geral. Para isto, é muito importante que não seja uma reunião só de mulheres. Por isso, a gente queria que fosse nessa plenária, porque não faz muito sentido a gente reunir só as mulheres e discutir os problemas das mulheres. Nós queremos discutir
numa reunião de homens e mulheres, porque a responsabilidade de superar as desigualdades de gênero, superar o machismo, a violência, é de todos nós. E a gente sabe que o nosso grande desafio é cultural. Então, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar enquanto mulheres e homens para que a gente chegue num processo mesmo de igualdade. Então, a gente precisa estar juntos buscando as saídas, né? Então, interessante que aqui, eu acho que tinha que ter mais companheiros, homens até, porque às vezes a gente fala muito da questão da violência das mulheres com as mulheres, mas a gente precisa falar também com os homens. E para iniciar também nosso bate-papo, então, é muito importante a gente tratar um pouco do conceito de gênero, que é muito mais do que a questão do sexo feminino e masculino, né? Quando a gente fala da questão da mulher, às vezes a gente fica muito nas diferenças homem e mulher, mas a gente falar de gênero é muito mais do que isso, porque o gênero são as relações que referem-se às relações sociais de poder entre homens e mulheres. Em cada um de nós, homem e mulher, ele tem o seu papel na sociedade, determinado pelas nossas diferenças sexuais, sim, mas muito mais de questões sociais, familiares, culturais. Quer dizer, a gente traz uma carga muito maior do que simplesmente a questão do sexo feminino e masculino. Ou seja, há uma gama de características pertencentes e diferentes entre a masculinidade e a feminilidade. É o ser homem e o ser mulher. Então, aqui a gente quer discutir um pouco isso, né? Na nossa sociedade, como que a gente se coloca enquanto mulher e enquanto homem. Não só com diferenças sexuais, mas com toda essa carga que a gente traz de conceitos aí. É como tratar a questão da igualdade na diversidade. Que homens e mulheres somos iguais em direitos, em oportunidades, pelo menos deveríamos, né? É o que rege a lei, é o que fala a nossa Constituição de 88, é o que fala a Declaração dos Direitos Humanos, é o que está para quem é cristão na Bíblia. Nós somos iguais em dignidade, em direitos, em oportunidades. Mas somos diferentes. E como que tratamos igual o diferente? Nem todas as vezes a gente tem que fazer a coisa igual. A gente tem que dar a oportunidade para igualar, para depois fazer esse trabalho. Então, aí é que vem o grande questionamento, a grande dificuldade desse relacionamento, né? A gente... é histórico, né? A igualdade de gênero, ela não é uma questão só das mulheres, é uma questão de direitos humanos, é uma questão que envolve igualmente homens e mulheres. E aí, pensando assim, não há socialismo sem o feminismo, não há socialismo se não tiver igualdade, direitos, dignidade, participação, de essa sociedade justa e igualitária. E aí, para nós que somos um partido socialista, nós temos que pensar isso. É dentro de casa que a gente tem que começar, né? Não tem como nós sermos socialistas se nós não tivermos abertos a essas questões do feminismo, se a gente não entender. Não cabe dentro de um partido socialista o machismo, assim como não cabe o racismo, não cabe a homofobia, não tem espaço para isso, né? Para ter uma sociedade socialista, significa que nós queremos uma sociedade igualitária, com direitos respeitados e compartilhados. Então, não cabe. E aí, é importante a gente pensar isso dentro de uma reunião do PT, porque nós somos um partido socialista
E nós temos várias atitudes que mostram isso, mas vira e mexe, mesmo no Partido Socialista, nós temos algumas falas que vai de encontro a isso. Por exemplo, por mais que a gente seja aberto ao feminismo, por mais que os nossos companheiros falam da participação da mulher, mas chega na hora do PED, nós não temos mulheres para cumprir as cotas, aí a gente reclama das cotas. Quantos companheiros nossos não estavam no último congresso na esperança de que acabasse com as cotas? Não é acabar com as cotas, é ajudar para promover a participação, para trazer mais mulheres, e não passar os 3 anos sem fazer nada, e quando chegar no próximo PED, de novo, não ter cotas, e a gente reclamar das cotas. Isso não é não entender essa participação da mulher, que não é só ela que tem que fazer. Então, às vezes a gente fala, né? Ah, eu não sou racista, mas na hora ali a gente faz um ato que é racista. A mesma coisa com a questão do machismo. Eu não sou machista, mas na hora da discussão calorosa, a gente soca a mesa e fala mais alto, que é para inibir a mulher que tem o tom de voz mais fino a calar. Ou porque tem só 3 mulheres na reunião, 10, 12 homens, e a gente engrossa a voz porque aí intimida. E dependendo da mulher, que ainda não está totalmente emancipada, que não tem ainda firmeza, clareza, ou é tímida, ela recua. E esses são os pequenos gestos que a gente precisa mudar. Né? E aí, nós também, mulheres, que estamos aí à frente na educação dos filhos, nas escolas, e vira e mexe, a gente vira para uma criança e fala assim, que é isso, você não é homem, não? Homem não chora, homem não faz isso? Quer dizer, por quê? Essa mania de taxar o que homem pode fazer, o que mulher pode fazer, sendo que é simplesmente cultural. Então, a gente precisa discutir isso muito mais. E muito mais do que a gente ficar aqui falando de teorias, de trazer dados, estatísticas, podíamos, né? Eu trago vários dados, mas eu acho que a gente precisa discutir isso do nosso dia a dia. Como é que a gente encara coisas bobas, o simples, a mulher fazendo uma baliza e meia dúzia de homens na porta do barco, copo de cerveja, rindo e observando se ela vai acertar ou não. Isso faz ela errar. Aí ela vai lá e erra, porque ela fica tímida, ela fica com vergonha, ela fica nervosa, e quando a gente está sob pressão, a gente não faz o que já sabe fazer todo dia. Aí eles dão aquela risadinha, tipo assim, tinha que ser mulher. E aí, no começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, isso é um horror. Hoje em dia, eu saio do carro com o cara fechado e falo com eles assim, o que foi? Aí eles levam um susto, porque eles nunca esperam que uma mulher faça isso também. Eu falo, o que foi? Tá rindo por quê? Faço 2 vezes, não tenho vergonha de errar. Aí todo mundo morre de vergonha de ter rido e acabou. Mas foi depois de muito tempo para ter coragem de fazer isso na frente de um homem. Geralmente você não faz, você morre de vergonha, você arranca o carro e vai achar uma outra vaga melhor para estacionar. Simplesmente porque eles acham que mulher não sabe fazer, que mulher não pode fazer. Isso é uma atitude que dificulta para a gente, né? É, para nós, um ato de violência, que na cabeça do homem foi só uma tiradinha de sarro. Então, são pequenos atos, pequenas coisas que nos incomoda, que nos dificulta a participação. E aí, a gente vai observando assim, isso está enraizado na cabeça da gente, porque há muito tempo se pensa que dirigir é coisa de homem, determinados trabalhos são feitos para homem usa azul, mulher usa rosa, a menina brinca de boneca, o homem brinca de carrinho, as meninas têm que aprender desde cedo a mexer no fogãozinho, enquanto que os homens têm um caminhão, tem a bola, como se a gente não pudesse, por que não o menino brincar lá no fogãozinho e aprender desde pequeno a cozinhar,
né? E por que não a menina ter o caminhãozinho? Porque no futuro ela também vai ter seu carro, ela também vai ter uma caminhoneira, por que não? Então, são coisas bobas, mas que a gente vai pondo na cabeça e dificultando depois essa mudança de hábito. E aí o nosso maior desafio, enquanto mulheres e homens que busca esse socialismo, essa sociedade igualitária, é justamente no aspecto cultural. Como que a gente vence essa coisa que já está enraizada, né? E aí a gente vai descobrindo, assim, percebendo que, mesmo com muitos avanços, a gente ainda tem muito o que fazer. Mas a nossa luta, se a gente for olhar, ela é muito recente. O surgimento do feminismo, toda essa luta das mulheres por direitos, começou aqui no final do século XIX. E a gente está numa sociedade ainda, né, patriarcal, uma sociedade capitalista, que faz ficar ainda pior. Então, a gente precisa ir rompendo com esse ciclo. Então, essa era um pouco dessa introdução, da gente falar um pouco dessa igualdade e desigualdade de gênero que a gente precisa discutir. E aí, tem coisas do dia a dia, por exemplo, por que poucas mulheres vêm às reuniões? Né? Mas para uma mulher sair e vir para uma reunião, ela tem que lavar roupa, passar, deixar a casa arrumada, menino encaminhado, tarefa escolar, quer dizer, se as tarefas não são divididas, recai muito mais em cima de um só, então ela também tem menos tempo para determinadas oportunidades. E aí vai criando cada vez mais essa distância entre a participação da mulher e o homem. E principalmente na participação política, que é onde sempre foi, né, assunto de homem. Um dia, um colega do PT, eu era presidenta do PT, estávamos fazendo uma conversa com pessoas de outro partido, o cidadão tinha que dar uma resposta, e ele vira e fala assim, ele ia dar direto para o candidato, mas ele não estaria. Aí ele fala assim, você indica alguém para que eu dê a resposta? E eu falei para ele, o PT tem presidente. Você vai dar a resposta para mim. A resposta não é do partido? É para mim que você vai dar. Aí ele fez uma cara de que achou estranho que ele ia dar para mim. Eu era a única mulher numa reunião de uns 6 ou 7 homens. Aí, no final, um dos companheiros que queria ser o porta-voz falou comigo assim, nossa, Silene, você é muito dura na fala. Eu falei, dura? Vocês estão me isolando da conversa? Você acha que eu não percebi? Aí ele falou assim, é porque é normal. Geralmente a gente conversa sobre política depois de uma pelada. Eu falei, então vocês mudam o hábito. Eu não vou jogar uma pelada com vocês, mas eu posso tomar cerveja no final da pelada e discutir política. Pode me chamar que eu vou. Que negócio é esse? Então, começaram a essa ideia de que o mundo da política é um mundo masculino. E aí é depois da pelada. Pois passa a ser antes da pelada agora. Uai, né? Então, e isso porque eu não sou adepta a jogar futebol, porque eu também poderia ir lá jogar pelada, né, se eu quisesse. Eu, porque eu não pratico esporte, senão iria. Então, tem coisas que ficam no campo do masculino, tem coisa que é no campo do feminino. E aí a gente precisa ir discutindo isso, porque é no dia a dia, é nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, que a gente vai mudando. E aí, eu vou pedir o Álvaro para passar um vídeo, ele é pequeno, acho que é 5 minutos, sobre a questão da violência e da Lei Maria da Penha, que é algumas coisas também que a gente vê os companheiros. Tinha um rapaz outro dia brincando e falando agora a lei João do feminicídio. Quer dizer, eu vou tentar aqui, Álvaro, vamos ver.
Não vou conseguir, não. Já deu errado. Esquenta não que eu ponho aqui. Agora, que horas que é? É, aquele lá da Lei Maria da Penha. Tá. Nossa Lei Maria da Penha já tem mais de 10 anos de existência. Dá para falar muita coisa sobre esses 10 anos da Lei Maria da Penha, algumas coisas boas e, infelizmente, muitas coisas ruins também. Eu começaria com um dado, que eu acho que é um dado importante para a gente falar. É o quinto país na lista de crimes do país. Pessoal, desliga o microfone quem está com o cachorro aí. Apesar da nossa Lei Maria da Penha ser uma das 3 mais avançadas do mundo, uma lei ela não é suficiente para resolver um problema tão grave como é a violência contra a mulher. Então, se a gente pensar, 10 anos da Lei Maria da Penha, uma das 3 mais avançadas do mundo, que nos dá muito orgulho, mas ao mesmo tempo nós temos o quinto país que mais mata, alguma coisa está errada. E é exatamente isso que a gente tem que perceber. Então, a primeira coisa importante a gente entender é que quando a gente fala Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, nós estamos falando de dados muito concretos, porque são dados tirados não dos processos que chegam até o conhecimento das autoridades policiais, mas sim dados da saúde. Então, a gente tem cadáveres femininos, que significa dizer que a quantidade de crimes de homicídio que acontece e os dados que a gente tem a respeito disso são muito reais. Diferente, por exemplo, se a gente fosse analisar lesão corporal, se a gente fosse analisar os crimes de violência psicológica, porque é muito grande a quantidade desse tipo de crime que não chega ao conhecimento dentro das áreas de saúde e muito menos das áreas policiais. Bom, agora a gente tem esse dilema para a gente trabalhar. Temos uma lei avançada, mas ainda se mata muito no Brasil. O que está acontecendo? Qual é o problema? Eu diria assim, se a gente fosse pensar efetivamente como efetivar a Lei Maria da Penha, nós temos, na verdade, uma coisa só que a gente teria que mexer. Então, parece que é fácil, né? Só tem que mexer numa coisa, mas, na verdade, essa coisa é complicada, que é mexer exatamente com a nossa cabeça, ou seja, com a nossa forma de pensar, ou seja, com a nossa cultura. Então, o que nós temos no Brasil que vai nos distanciar bastante, por exemplo, do nosso irmão argentino? Aqui na Argentina, a Argentina tem menos da metade de crimes de violência contra a mulher, menos da metade. Então, o que diferencia o brasileiro, a brasileira, do argentino, da Argentina? Essa questão é uma questão importante, na verdade, é a cultura. Então, o que nós temos no Brasil? Nós temos uma cultura machista muito elevada e sempre tomando muito cuidado, que quando a gente fala de machismo, nós não estamos falando dos homens, na verdade, a gente está falando de uma estrutura da sociedade que tanto homens quanto mulheres são machistas. É uma estrutura que determina que o mais importante na sociedade são os homens, né? E aí a gente tem que entender que também tem muitas mulheres que pensam dessa forma. Bom, então nós temos uma estrutura extremamente machista. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso olhando pesquisas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, que vai mostrar aquelas discussões em briga de marido e mulher, se mete a colher ou se não mete a colher. Então a gente tem 80 e poucos % da população entendendo que sim. Roupa suja se lava dentro de casa, o que acontece dentro de casa não interessa aos outros. Ou seja, esse tipo de pensamento é um pensamento de mais de 80% da população brasileira. Então, quando a gente tem essa questão da violência contra a mulher entendida, não, isso é um problema de família, isso realmente causa uma perspectiva muito difícil, exatamente por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela trabalha no sentido inverso. Então, se a sociedade entende, olha, a violência contra a mulher é um problema do homem e da mulher, um problema do casal, a Lei Maria da Penha ela faz o contrário, porque a Lei Maria da Penha vai entrar nas casas, se for necessário, ela vai arrombar a porta e ela efetivamente vai trazer uma mudança, vai tentar pelo menos trazer uma mudança em relação ao que está acontecendo lá. Então a gente já vê uma questão cultural muito forte aqui. Se de um lado as pessoas vão entender que não se deveria utilizar nada, né, que esse problema da violência doméstica deve ser resolvido entre marido e mulher, por outro lado, a gente tem a Lei Maria da Penha que entra com tudo nessa discussão. Então, já começa por aí uma divergência muito grande com o que a sociedade pensa sobre esse assunto e o que a Lei Maria da Penha propõe para resolver esse assunto.
Depois a gente continua nas pesquisas, e a gente pergunta, por exemplo, uma pesquisa que perguntou para a sociedade, Brasil inteiro, todas as camadas sociais, de várias idades, em todos os recantos do país. E pergunta assim, uma mulher que sofre violência e continua com o companheiro agressor, por que ela continua com o companheiro agressor? Aí faz a pergunta, é porque gosta de apanhar? E aí 65% da população brasileira entende que sim, a mulher que apanha e fica com o companheiro é porque ela gosta de apanhar. Então, quer dizer, olha como é difícil lidar esse tema, né? O que a sociedade está dizendo, então, que as mulheres brasileiras são? Masoquistas, né? Então, mulher brasileira gosta de apanhar. Bom, por outro lado, aí a gente vai perguntar para a mulher brasileira por qual motivo ela está sofrendo agressão e ela não faz nada, continua com o seu companheiro. E aí as respostas são completamente diferentes da resposta da sociedade. Então, uma coisa é o que a sociedade pensa sobre esse assunto e outra coisa é o que as vítimas, as pessoas que vivem esse drama, têm para nos contar. E o que elas têm para nos contar é o seguinte, com 24%, né, em primeiro lugar, o motivo pelo qual elas não fazem nada é preocupação com a criação dos filhos. Então, aquela ideia, né, de que se eu me separar do meu marido, vou prejudicar minha família, vou ter que dividir os bens, os meus filhos vão se privar da oportunidade de estar com o pai, nós vamos ter que morar em outro lugar, não vão dar a mesma qualidade de vida para os meus filhos, então tudo isso aparece em primeiro lugar. Agora, assusta muito é o segundo lugar, o segundo motivo pelo qual as mulheres dizem que não se separam. E esse segundo motivo tem aumentado a cada pesquisa que é feita no Brasil, que é exatamente medo de vingança do agressor. Então, imagine agora, né, como a gente teve nesse ano de 2017, uma sequência muito grande de casos em que o marido mata a mulher, mata os filhos, e às vezes mata os filhos e deixa um bilhete ainda para a mulher, depois comete suicídio. Quer dizer, essa situação toda, infelizmente, acontece com muita frequência no Brasil, de fato acontece com muita frequência, essa coisa de vingança do marido porque a mulher quis deixar, ou por ciúme, ou por qualquer coisa nesse sentido. Então aqui a gente não está fazendo um discurso dizendo os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. O que a gente quer mostrar são os dados estatísticos do Brasil, que vão trazer essa informação muito real de que, efetivamente, as mulheres estão morrendo no Brasil. O quinto país que mais mata. E aí, quando a gente vai olhar quem está matando essas mulheres, vem um dado também muito assustador, porque nós vamos encontrar, de cada 10 mulheres que morrem no Brasil, 7 são mortas por aqueles com quem elas mantêm um vínculo afetivo. Então, é sempre o marido, o ex-marido, o namorado, o noivo, o ex-noivo, o ficante, e toda aquela gama de pessoas que, em princípio, teriam uma relação afetiva com essa mulher. Então, as mulheres estão morrendo pelas mãos desses homens. E aí a gente continua analisando um pouquinho essa situação das mulheres no Brasil, e nesses 10 anos da Lei Maria da Penha, uma coisa muito positiva que a gente pode trabalhar é exatamente isso, as pesquisas que foram feitas no Brasil. Nós não tínhamos ideia da quantidade de violência, nós não tínhamos ideia dos motivos da violência, a gente não tinha ideia de praticamente nada. E nesses 10 anos, muitas pesquisas foram feitas. E uma outra que eu acho importante da gente trabalhar é o seguinte, se por um lado a mulher fica naquele relacionamento conflitivo, violento, por causa da preocupação dos filhos, pelo menos 24%, também é interessante a gente saber o que faz com que uma mulher rompa o ciclo da violência. E isso no Brasil também, temos estatística para isso, vai mostrar que a mulher brasileira leva de 9 a 10 anos para romper com o ciclo da violência. É importante entender esse ciclo da violência, que é uma característica da violência contra a mulher. A violência começa devagarinho, vai aumentando, chega num ápice muito forte, depois vem a chamada momento da lua de mel, é a fase da lua de mel. Então, o homem normalmente pede perdão, diz que ele estava com a cabeça cheia e não sei o que e tal, a mulher perdoa e aí volta a convivência, ela acha que agora está tudo bem, passa tudo bem por um período, daqui a pouco volta a violência de novo. E isso acontece na vida do casal brasileiro, na média, em torno de 9 a 10 anos. E aí vem o tema importante também. O que faz com que essa mulher consiga romper esse ciclo da violência, né? E é interessante que se de um lado ela fica no casamento por causa da preocupação com os filhos, por outro lado ela sai desse relacionamento por preocupação com os filhos também. Exatamente por conta de uma outra pesquisa muito importante que a gente vai ter no Brasil, que vai mostrar que a partir dos 8, 9, 10 anos de idade, a violência, que normalmente era contra a mulher, passa a atingir também os filhos do casal. E aí, essa violência é uma violência muito forte, muito grande. E aí a mulher fica numa situação que é a seguinte, enquanto a violência era contra ela, ela segurava a barra.
Mas agora a violência contra a criança, ela realmente não admite isso. E esse é um dado importante. Então, ela se empodera, ela cria forças para sair dessa situação. Existe outro dado coisa melhor que viajar? É que quando ela cria força para sair dessa situação, ela recebe acolhida externa, ou seja, os seus familiares acolhem ela, porque dizem, opa, você está sofrendo violência, seu filho também está sofrendo violência. Então, agora realmente é hora de terminar com esse relacionamento. Porque o detalhe é que essa mulher, durante 9, 10, 8, 9, 10 anos, não é que ela nunca tentou sair do relacionamento. As pessoas pensam que ela nunca fez nada. Não, ela tentou sair várias vezes. Mas, na verdade, como a gente viu que a lógica da sociedade é em briga de marido e mulher, não se mete a colher, em briga de roupa suja se lava dentro de casa, e toda aquela ideia, o que as pessoas faziam? Não acolhiam essa mulher. Agora, então, quando ela está com a queixa, que é a violência contra ela, ninguém acolhe. Quando ela está com a queixa, que é a violência contra o filho, opa, aí a sociedade acolhe essa mulher com seu filho, porque exatamente a sociedade não tolera a violência contra a criança. Mas, infelizmente, a sociedade tolera a violência contra a mulher. Quer dizer, a gente precisa de uma alteração, então, uma alteração cultural, entender que a situação da mulher no Brasil é difícil. Nós temos, então, o Brasil é o 5º país que mais mata, nós temos um índice de desigualdade de gênero muito grande no Brasil, chegou a 79, um índice de desigualdade de gênero muito elevado. As mulheres recebem 1/3 a menos que os salários dos homens aqui no Brasil. As mulheres trabalham, né, com os trabalhos domésticos 26 horas por semana contra 9 dos homens, ou seja, é uma sociedade em que homens e mulheres não têm as mesmas oportunidades. As oportunidades para as mulheres são muito menores do que as oportunidades para os homens. E é isso que a gente tem que discutir, tanto na área jurídica, quanto na área da sociologia, quanto na área da filosofia, da psicologia, ou seja, em todas as áreas, entender essa situação da mulher brasileira. Infelizmente, a situação é dramática, mas eu sempre digo o seguinte, dá para fazer alguma coisa. E por que dá para fazer alguma coisa? Porque a gente encontra países em que esse índice de violência de gênero é muito pequeno, como, por exemplo, a Islândia. É um índice 0,0 alguma coisa de violência de gênero que tem lá. E eu sempre digo, o DNA do brasileiro é o mesmo DNA do islandês, é o mesmo DNA da mulher brasileira, é o mesmo DNA da mulher islandesa. Então, não tem porquê, né? Na verdade, não é uma questão biológica, é só uma questão cultural mesmo, da gente compreender que, efetivamente, quando a gente fala, por exemplo, de feminismo, nós estamos falando de alguma coisa que está buscando a igualdade. O feminismo não é o antônimo de machismo. Tem gente que diz que o contrário de machismo é feminismo. Não, é como você pegar uma maçã e uma pedra e achar que uma coisa é contrária da outra. Não tem nada a ver. Então, nós temos assim, o feminismo busca a igualdade. O machismo considera que mais importante é o homem. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que entender essa questão da igualdade de gênero, está na nossa Constituição desde 1988, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Agora, claro, temos diferenças entre homens e mulheres, temos e vamos respeitar as diferenças. Mas as diferenças não podem ser lidas como desigualdade. Não justifica nenhuma desigualdade, não justifica que o homem receba um salário maior do que a mulher, não justifica que essa violência intensa contra a mulher. Então, isso que a gente tem que entender. Entender que o feminismo busca tão somente a igualdade entre homens e mulheres e que a Lei Maria da Penha busca exatamente isso. Busca fazer com que haja essa diminuição da violência. E um dia, só para a gente entender, um dia a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha, porque ela não veio para ficar. Ela veio para fazer um tratamento de choque, ela é poderosa, sim, faz um tratamento de choque, mexe nas estruturas, mexe ali, e vai chegar um dia que a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha. Agora, quanto tempo nós vamos precisar da lei, a gente não sabe, mas com certeza depende muito da participação de cada um de nós, porque é um tema que efetivamente nós temos a nossa parte para fazer. A gente não precisa esperar as instituições, não precisamos esperar a mudança de governo, não precisamos aguardar a melhoria das condições econômicas, não precisamos nada. A gente pode fazer a nossa parte, fazendo toda uma sensibilização, percebendo o quanto de machista que nós, mulheres e também os homens somos, e tentando efetivamente criar os nossos filhos, educar as pessoas que estão ao nosso redor para uma questão de igualdade. E só isso que a Lei Maria da Penha busca, e um dia, com certeza, a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha. Posso tirar, Silene? Pode tirar. Bom, agora, então, eu vou passar para a Rosilene, que vai falar um pouquinho sobre a realidade aí da mulher. Imagine o que está acontecendo hoje na Europa com essa vacina
Espera aí que eu acho que eu devo fazer alguma coisa não aqui. tivesse feito. Aí. Rosilene, pode falar. Boa noite, gente. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, beleza. Primeiro, eu vou começar a minha fala com uma frase. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher cansada demais, sofrida demais, para sair de um relacionamento abusivo e desses tipos de coisa, como foi falado no grupo. O que me preocupou muito para mim começar a minha fala, foi duas violências que a gente ficou sabendo na semana passada, que foi com nossas companheiras do PT, uma delas, das nossas prefeitas, a Margarida Salomão, que é ameaçada de morte, junto com uma outra vereadora também do nosso partido em Juiz de Fora. Então, eu acho que, a partir daí, me fez pensar muito sobre a violência contra as mulheres. E, principalmente, pensar muito agora na violência contra as nossas companheiras do PT. Então, a gente passou conversando com a Silene, não tive muito tempo para organizar, para a gente preparar a reunião, porque, como todos já sabem, a gente está aqui em Catas Altas, estamos ficando aqui esses dias aqui com os meus pais, então não teve como preparar muito. Mas o que a gente passou, que eu para as nossas companheiras, para os nossos companheiros, é que aumento agora, durante a pandemia, que a mulher está mais sofrendo a violência doméstica. É um momento agora que aumentou demais o número de feminicídio. Então, a gente não pode se calar com isso, a gente não pode se calar os nossos direitos indo água abaixo, não pode ficar calados. A gente preparou essa reunião com todo carinho. Daqui a pouquinho a gente vai abrir as falas para as companheiras também, dar seus depoimentos, para que a gente possa, juntos, organizar em todas as regiões, em todos os setores, que as mulheres venham mesmo de verdade para dentro do partido, que a gente tragam de verdade as mulheres para que elas possam dentro do partido, e que os companheiros entendam que a gente não está aqui para tomar o lugar de ninguém, que a gente não está aqui para ser mais do que vocês, a gente está aqui para a gente ter força, para a gente trabalhar junto e trazer essas ideias, porque, como disse o Papa, as mulheres fazem o perfume. Então, a gente vem para fazer a diferença, para fazer diferente. Então, que abra as suas cabecinhas e coloquem aí dentro que as mulheres não estão aqui para medir força com a homem na política. A gente não precisa. Rosilene, eu te perdi aqui. Abrir a voz para a gente só na época da campanha. A gente tem que ter voz. A gente está ciente que estamos aqui para trabalhar juntos, para a gente unir forças e ninguém soltar a mão de ninguém. Então, a gente defendendo a vida, eu preparei um videozinho aqui, curto, mas para deixar aí todos que já abriram a fala, que querem falar, que falem para a gente o que a gente vai fazer. A gente não pode deixar essas violências continuarem acontecendo, o feminicídio aumentando, e a carga das mulheres durante a pandemia aumentou demais. A gente acorda de manhã já com a professora mandando uma mensagem no WhatsApp para poder seguir a aula com a criança. Então, a gente hoje, nós somos domésticas, nós somos agora professoras, pedagogas, somos tudo. Então, a gente precisa estar, sim, com a voz ativa aqui dentro do partido, a gente precisa, sim, de que vocês, os companheiros que estão aqui dentro do partido, que levem isso para a casa de vocês, que levem isso para o grupo do futebol de vocês, como diz a Silene, que já que é discutido na pelada, vamos levar para o grupo, que agora a gente precisa dessa força dos companheiros. A gente precisa trabalhar junto, a gente precisa se unir para que isso não aconteça. Porque, segundo uma pesquisa feita no Brasil, hoje as mulheres estão todas entrando em depressão dentro do seu lar. As que não tinham estão entrando em depressão, o estresse, e isso aí está atingindo muito as mulheres. Atinge os companheiros, sim, mas as mulheres estão muito mais. Então, vamos prestar mais atenção nisso aí e vamos junto aqui dentro unir a força
para a gente poder conseguir fazer a diferença e fazer diferente. Porque com isso tudo a gente só precisa resistir para continuar existindo. Então vamos continuar. Vou passar um videozinho aqui, ele é curto. E após o vídeo, Álvaro, aí você já pode abrir as falas para as pessoas, porque a gente vai interagindo com o pessoal aí, tá bom? Eu não estou vendo o vídeo, não, Rosilene. Tá indo. Vamos apresentar agora a tela inteira e vai seguindo o caminho, Rosilene. Tá indo, Álvaro? Não estou vendo nada, não. Vou apresentar agora a tela inteira e aí põe no vídeo. Tá no vídeo já. Não, mas você não estava apresentando. Acho que porque foi o Álvaro que abriu a sala. Por isso, aquela hora também eu não consegui. Ele não aparecia para mim aqui. Espera aí que eu vou abrir novamente para a gente ver. A tela inteira. Não dá. Tem que ser essa aqui. Agora eu tô entendendo isso. Que se manifestaram em tantas ações e projetos nos últimos anos no Brasil, estão sendo descartados. A saúde do mundo está em risco. Volta do início, não? Também. Num contexto Voltei. de crise humanitária, A saúde do mundo está em risco. E o futuro das mulheres também. num contexto de crise humanitária, não vai haver futuro feminino se no presente as mulheres forem menosprezadas. Os direitos conquistados pelas mulheres são os primeiros a serem exercidos em situação de crise. Se nada for feito agora, o mundo em que nós vivemos não vai se parecer em nada com o que muitas de nós levaram décadas para construir. Conceitos como equidade, segurança, autonomia e independência femininas, Que se manifestaram em tantas ações e projetos nos últimos anos no Brasil, estão sendo descartados diante da crise causada pela pandemia. Mulheres e meninos estão sofrendo um severo aumento da violência doméstica e sexual em decorrência do isolamento social. Mulheres em trabalho de parto precisam parir sem acompanhante e com acesso a serviços médicos restritos, o que aumenta as taxas de mortalidade. Mulheres são maioria em ocupação informal, mal remuneradas. Vivem a sobrecarga com os cuidados domésticos e dos filhos, e agora dos doentes não hospitalizados. Mulheres são, em sua maioria, o principal pilar de sustentação e apoio de filhos, famílias e comunidades. São mães, esposas, enfermeiras, cozinheiras, professoras, faxineiras. 5,7 milhões de mulheres são as responsáveis pelo trabalho doméstico remunerado, das quais a grande maioria, 3,9 milhões, são mulheres negras. Na base da pirâmide econômica, mulheres e meninas, principalmente mulheres negras em situação de pobreza, dedicam gratuitamente todos os dias 12,5 bilhões de horas ao trabalho de cuidado. A fraqueza delas é a fragilidade de todos ao seu redor. Para a população indígena, doenças como a Covid-19 são ainda mais cruéis, podendo causar a morte total de seus descendentes. Um olhar interseccional é fundamental
para compreender a gravidade do problema de saúde para as mulheres em tempos de pandemia. Não podemos olhar para os dados e fatos dessa crise sem números desagregados comprometidos com avaliar os efeitos da Covid-19 para os diferentes grupos. O resultado? Estaremos diante de uma sociedade em que as mulheres se tornam presas, dependentes, paralisadas e impotentes. Momentos de emergência geram tomadas de decisões drásticas. E normalmente esses momentos geram resultados catastróficos para as mulheres ao longo prazo, muito tempo depois do vírus. Não podemos deixar a questão da mulher para depois. Não podemos permitir retrocessos. Devemos discutir agora, enquanto as decisões estão sendo tomadas, para que elas sejam compatíveis com a sociedade onde queremos viver. E na qual queremos permanecer vivas. Existem muitas ações possíveis e todos os atuantes da sociedade têm o seu papel e a sua responsabilidade nesse momento. Precisamos nos unir e mostrar que nosso compromisso com essa agenda é inegociável. Inegociável. E você? Como vai honrar esse pacto social? E você? Como vai honrar esse pacto social? E você? E você? E você, como vai honrar o pacto social? E aí eu deixo a pergunta para todos os companheiros e companheiras. Como vamos honrar o pacto social com as mulheres dos nossos municípios e nossa região? Posso abrir as inscrições agora? Sim, pode abrir. Bom, tá aqui, ó. Se inscreveram pelo chat, primeiro a Giane, depois a Nelly, depois a Nísia, só as 3 por enquanto. Vocês podem continuar se inscrevendo, tá? Eu vou abrir para a Giane primeiro. E 3 minutos, tá, Giane? Pode começar. Companheiros e companheiras, eu trago aqui propostas objetivas de acordo com a experiência que eu tive no Partido dos Trabalhadores e que eu acho importante a gente colocar. O primeiro passo é que nós, mulheres, precisamos de fato ocupar os espaços de poder. Não basta a gente estar dentro de um partido como se a gente fosse um quórum figurativo ou um quórum para bater a cota de gênero, né? Isso é importante. A gente precisa se empoderar e tomar para a gente esse papel, mas é preciso também romper com a cultura machista dentro dos partidos políticos. Quando eu digo isso, eu falo de uma construção de fato coletiva. A primeira coisa que é preciso colocar é quais são as dificuldades de permanência de uma mulher dentro de um partido. Isso não nos é perguntado. O que nos é oferecido tem reunião tal semana, tal horário. Então, a gente nunca foi perguntado para as mulheres quais são as condições, quais são as dificuldades para que elas tenham acesso e possam estar nos partidos. Eu trago como experiência, por exemplo, no movimento sindical, quando a gente vai para fóruns, né, grandes fóruns, existe, por exemplo, a creche, que é a garantia de que algumas pessoas vão estar ali monitorando as crianças enquanto as suas mães estão ali nas suas atividades políticas. É preciso que a gente comece a pensar nessa estrutura para que a gente, de fato, possa colocar mulheres dispostas mesmo dentro do partido e que elas se sintam acolhidas e que elas sintam que é verdade, que elas estão ali de verdade, elas não estão ali para bater meta, né? E é preciso que essa construção também não seja tutorada. Me incomoda profundamente quando a gente está em reuniões em presença de um público maior. Aqui eu sou minoria das minorias dentro de reuniões. Às vezes a postura dentro da reunião é tudo. Então a nossa voz ela precisa ser ouvida e reverberada. Então, quando há algum tipo de luta que é das mulheres, é preciso que essa luta não seja somente de mulheres, é preciso que essa luta seja amplamente compartilhada por homens, que nós estamos falando de igualdade, nós não estamos falando somente dos direitos das mulheres, nós estamos falando de uma política de fato inclusiva, de fato diversificada, de todas e todos para todas e todos. Então, esses são os apontamentos que eu coloco especificamente na condução das reuniões, das assembleias dos partidos. Quais são as suas dificuldades? O que é que você não entende? Está difícil para você?
está sendo intimidatório, né? Colocou tempo de fala. Quando a mulher falar, eu quero falar, respeitar. Muitas vezes um homem vai e interrompe. Ela está falando, vem um homem atropela, não permitir. 3 minutos, 3 minutos. Bateu? Próximo. Ela pediu a fala? Não, mas só um minutinho. Não, não tem nem meio. A fala é dela, sabe? Esses pequenos detalhes fazem grande diferença na permanência e na ocupação dos espaços políticos pelas mulheres. Era isso. Tudo bem. 3 minutos certinho. Agora a Nelly, depois a Nízia, e depois se inscreveu também aqui a Kelly e a Bruna Monalisa. Boa noite, companheiros e companheiras dentro do nosso grupo, nesse momento de falas, né, voltado para a mulher. O que eu queria destacar aqui é porque foi falado muito sobre a Maria da Penha, mas eu acho que saber um pouco sobre ela é muito bom. E a informação que eu tenho aqui, para poder ajudar um pouquinho aí na coordenação, é que a Maria da Penha, Maia, ela lutou durante 20 anos para conseguir ver o agressor dela na cadeia, né, condenado. Pois bem, em 1983, é que este professor universitário, que era o marido dela, e ela era uma biofarmacêutica, ele se chamava Marco Antônio Heredia. Ele, nessa época, ele tentou matá-la 2 vezes. Ele, com um tiro, ele conseguiu colocá-la paraplégica. Ele tentou eletrocutá-la. E ela estava, nessa época, com 38 anos e com 3 crianças, de 6 a 2 anos. Então, a investigação começou através da denúncia dela, nessa época, só que no final de 20 anos é que ela conseguiu conquistar tudo que ela queria sobre a agressividade desse esposo dela, e ela defendia a violência doméstica. Então, baseado nessas situações, porque tem mais coisas aqui para falar, mas eu não vou falar por causa do tempo, então, a nossa sociedade estava aguardando essa lei já há muito tempo. E essa conquista da Lei Maria da Penha foi uma situação que ajudou muito a estas pessoas, né, a dar valor a essas denúncias da mulher. Agora, o mais importante nisso tudo... Houve uma interferência aí. Está ouvindo? Está havendo uma interferência aí. Está dando para ouvir, Nelly. Pode falar. Mas houve uma interferência, desculpa. Então, o que é mais importante nessa situação toda é a condição que as mulheres já estão hoje, né, para denunciar, apesar de muitas estarem assim sofrendo ameaças e tem assim, o medo da denúncia, como foi citado aí no vídeo, né? Muitas têm uma série de justificativas de não denunciar. Então, não adianta conviver com a violência. E a denúncia é a prioridade. Então, nós estamos aí, hoje, principalmente nesse período de pandemia, como a Rosilene falou, é um momento muito sério, é um momento em que as mulheres estão sofrendo muito dentro dos seus lares. As crianças sofrem, a criança vivencia uma situação de agressividade dentro dos lares, e sem contar que muitas delas, além do sofrimento, elas têm problemas alimentares, saúde, mais uma série de outras coisas. Então, é essa a minha proposta. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agora, então, a Nízia. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos. Tá ok. Ô Álvaro, pode até me escrever de novo, que 3 minutos hoje para mim vai ser pouco. Já está escrita. Vamos aproveitar, né? Eu acho que o tema nos remete aí a uma reflexão importante. Eu acho que eu tenho uma contribuição importante para dar nesse sentido, na questão do enfrentamento, principalmente da violência contra a mulher. Nós tivemos há 15 dias aqui em Conselheiro Lafayette um feminicídio. É um caso que era acompanhado pela rede socioassistencial de uma
de uma mulher que, inclusive, abriu mão dos seus direitos de patrimônio de outro município para vir morar em Lafayette, fugindo das ameaças do ex-companheiro. No entanto, ocorreu da forma que foi. Ele veio atrás dela e matou a companheira, matou o filho e depois se matou, né? Então, nós tivemos isso, nós vivenciamos essa realidade. E, infelizmente, durante a pandemia, nós estamos vivendo um crescente de violência doméstica. E aí de abusos, né, tanto de crianças e adolescentes, né, e, enfim, todo tipo de violência que nós estamos vivenciando, assim, e sem ferramentas para enfrentar. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Quando se fala a questão da mulher que volta para o ex-companheiro, depois de apanhar, depois de ter medida protetiva, nós enfrentamos um dos maiores problemas aqui em Lafayette, por exemplo. Nós não temos nada para oferecer a essas mulheres. A Rosilene lembra bem, há poucos dias, que se mobilizaram porque nós não temos um movimento de retirar o agressor de casa. A mulher que é retirada de casa e os filhos. É isso que nós vivenciamos. Mesmo com todas as conquistas que nós temos da Lei Maria da Penha, nós ainda vivemos um atraso gigantesco. O agressor, ele fica em casa e quem sai é a mulher e as crianças, né? E a gente não tem, por exemplo, no município, uma casa para acolher. Então, muitos são os nossos desafios e enfrentamentos com relação à violência doméstica, à violência contra a criança e adolescente, né? E a violência à família, né? E a tudo isso que nós estamos vivenciando durante a pandemia, né? Porque as mulheres que são esteio, arrimo de família, são as que vivem com trabalhos mais paupérrimos e que não estão tendo condição de acesso, né? E as políticas do município não têm nada para oferecer. Nós estamos há mais de 20 dias sem cestas básicas no município. Eu não tenho uma cesta básica para dar para uma família que estiver com fome, a não ser que nós nos mobilizamos, nós particularmente, e estamos ajudando as famílias. Então, se eu não tenho comida para oferecer para essa família, né, que enfrentando as questões da pandemia, sem condições de emprego, sem condição de conviver com sua família, fazer isolamento, ainda tem que... isso que a Silene e a Rosilene citaram bem, que nós temos que nos organizar para cuidar da família, dos filhos fazer as tarefas em casa, cuidar do marido que está adoecido, porque adoece a todos, e a gente ainda manter uma certa sanidade para, no nosso trabalho, lidar com o adoecimento das outras pessoas. Então, infelizmente, é muito ainda que nós temos que trilhar para construir uma política de atendimento às mulheres, né? Na minha próxima fala, eu volto a falar um pouquinho dessa construção política que a gente precisa fazer. Ok? Obrigada, gente. Beleza, Nise, obrigado. Nós que agradecemos. Agora é a Kelly, depois a Bruna Mona Lisa. Oi, pessoal, boa noite. Não, eu queria só falar o seguinte, eu acho que tudo passa por acolhimento, por respeito, educação e cultura. Eu acho que essa construção política, ela vai passar por isso, não vejo outra forma. E o homem, ele tem um papel muito importante nessa construção. Os homens que estão aí dispostos a nos ajudar, que entendem a nossa causa e que estão dispostos mesmo a dar esse apoio, a ir para essa caminhada, igual a Jeane falou que é uma questão de igualdade, eu acho que o homem que entende isso, ele tem um papel muito importante. E eu falo muito da minha experiência, assim. Meu pai teve um papel muito importante no meu empoderamento e na mulher que eu me tornei. Minha mãe, nem se fala, minha mãe é feminista de carteirinha, está com 82 anos, é feminista de carteirinha. Mas o meu pai teve um papel muito importante. Meu pai nunca falou para mim, olha, tal lugar você não vai, é lugar de homem. Me levava para todo lado, futebol, borracharia.
Então, assim, numa época em que era muito... borracharia, oficina mecânica era um lugar muito masculinizado mesmo, muito machista. Meu pai nunca me barrou, nunca falou isso para mim. Então, ele teve esse papel importante. E aí eu acho que, mesmo com toda a limitação cultural dele, porque cresceu numa cultura machista e de educação e tudo, né, porque foi educado de uma forma machista, ele teve esse peso. Então, eu acho que o homem, quando ele entende, ele vem somar. E é super importante ter esse somatório, né? A gente está falando aí o tempo todo da participação do homem neste momento. Eu acho que é importante a gente colocar isso, que quando ele entende, ele nos ajuda muito, porque nos ajuda tanto na questão da educação das nossas filhas, das nossas sobrinhas, das nossas irmãs, nesse empoderamento, né? Faz parte. Outra coisa que eu queria falar com relação à violência e também com relação à questão da participação da mulher, e aí eu volto na questão da educação e da cultura. Não adianta a gente fazer cota se a mulher chega no partido político e ela não sabe nem o que ela pode fazer, ela não sabe nem o que ela pode falar, ela não sabe nem aonde que ela pode ir. Então não adianta ter cota se a gente chega totalmente perdida. Vi muitas mulheres participarem de eleições apenas para cumprir né, a cota ali, cumprir a cota de gênero, né? Então, assim, isso é uma coisa que sempre me deixou muito triste. Algumas mulheres, inclusive, sabendo que estavam participando dessa forma. Outras, sem saber, e com aquela esperança que talvez fosse ter a mesma oportunidade, ou a mesma atenção que o homem, e não tiveram. Então, assim, essas ainda carregaram essa questão da decepção, né? E da frustração. E outra coisa com relação à violência, e aí eu acho que a gente tem que falar mesmo, curso, é workshop, é palestra, ir conversar com outras mulheres. Eu queria citar um exemplo que eu vi já há muitos anos, na década de 90, naquele programa do Serginho Groisman, antes da Globo. Uma senhorinha de 60, ela tinha 62 anos na época, e ela sofreu agressão o casamento dela inteiro. O tempo que ela era casada, ela sofreu agressão. E ela não falava nada porque ela achava que aquilo era normal. Era assim que as pessoas se relacionavam. É absurdo. Para mim, na época, quando eu vi, eu achei absurdo. Hoje continua sendo absurdo. Mas eu acredito que ainda deve ter muita mulher com essa crença, por desconhecimento, por falta de educação e pela cultura que a gente passa por ela. Então, eu acho que tudo passa pela cultura e pela educação, até para nós conseguirmos nos posicionarmos. Não adianta a gente fazer cota se a gente não sabe, não adianta a gente falar se no momento que a gente precisa a gente não sabe posicionar. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Nós agradecemos, Kelly. Agora, Bruna Monalisa. Gente, então boa noite, né, para todas e todos. Quando a gente vai refletindo sobre essa questão da violência e a gente vai associando o avanço que a gente teve em relação à Lei Maria da Penha, eu fico pensando, né, o cenário que a gente tem mostra que não basta a gente ter uma lei, né, porque, na verdade, nós temos duas leis que vão tratar sobre a violência, porque a gente tem também a lei sobre o feminicídio, né? Mas como que isso se dá na prática, né? E aí a gente percebe que a gente tem um abismo entre a política e a política efetivada mesmo. E quando eu digo isso, é por quê? Porque não basta a gente ter a Lei Maria da Penha, não basta a gente ter a lei do feminicídio, mas se a gente não tem os mecanismos que garantem à mulher, por exemplo, o acesso, né, a uma delegacia de apoio à mulher especializada para que ela execute a sua denúncia. Porque, como a gente está dentro de um cenário totalmente machista, quantas mulheres não foram violentadas também no momento de registrar a sua denúncia? E aí, também não basta a gente ter a lei e ter a delegacia, né? Nós precisamos de ter os espaços de acolhimento. A Nízia trouxe essa questão, né?
vamos proteger a vida da mulher. A gente indica, né? A gente sugere, a gente indica, porque a gente não tem para onde levá-las, né? Que ela saia de sua casa e vá para um lugar seguro. Quanta incoerência existe nisso, né? Se ela é vítima de violência, ela é obrigada a sair de onde ela vive, e a gente motiva que ela faça isso, porque a gente acredita realmente, né, que esse é um dos caminhos, mas nós não temos onde encaminhar essa mulher, e essa mulher com seus filhos. Então, a necessidade das casas de passagens. Porque, às vezes o nosso entendimento promulgam uma lei e a gente acha que ela é a solução. E a gente não percebe a importância de que cada município precisa de criar as suas políticas complementares. Né? Porque, em nível federal, ele não vai criar lá uma casa de acolhimento à mulher, né? E aí a mulher sofreu a violência aqui em Lafayette, vai lá para Brasília, numa casa, não. Então, essa política é responsabilidade do município. E aí é que eu fico pensando, né? O que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras precisam de compreender realmente a importância dos mandatos coletivos e participativos. Porque, na maioria, né, se a gente for pegar o cenário das eleições, o Partido dos Trabalhadores também elegeu a maioria dos homens. Né? Eu fui candidata a vereadora, não fui candidata para cumprir cota, mas a decepção com a organização político-partidária, ela é inevitável e que ela ainda não me desceu na garganta, né? Porque é muita incoerência que a gente vai vivenciando nesse processo. Mas eu acho que é isso. Enquanto mulheres petistas, é exigir que os mandatos sejam coletivos e participativos para que nós, mesmo sem o mandato, tenhamos incidência na Câmara para propor as políticas que as mulheres demandam. É isso. Obrigado, Bruna. Agora, Silene, eu queria pedir para você depois, ou alguma de vocês, lerem os comentários, porque algumas pessoas estão participando pelo chat. Aí, se vocês puderem ler. Agora estão escritos aqui a Nízia e a Silene. A Silene pode voltar primeiro, depois eu volto novamente, Álvaro. Pode ser, Silene? Por mim pode, Silene. Durante a fala da Nízia, né, eu até antes de começar a reunião, naquele papo informal, eu tinha falado isso com o Álvaro. Uma frase que, para mim, virou assim, regra de vida, né? A cabeça pensa aonde os pés pisam. E a gente precisa dessa questão da relação de gênero, desse entrosamento homem e mulher, porque o homem nunca vai conseguir pensar com a cabeça da mulher, e nem a mulher vai pensar com a cabeça de homem. Nós precisamos estar juntos para que a gente pense junto soluções para a sociedade que contemple homem e mulher, porque o homem sempre vai pensar do jeito masculino de ser, e a mulher do seu jeito feminino. Então, a gente precisa estar junto. E aí eu lembrei disso na hora que a Nízia falou, por causa das nossas administrações. Por que não tem? Gente, há quantos anos a gente vem falando dessas casas de acolhimento para as mulheres? Há quantos anos a gente fala da casa de acolhimento para as crianças em conflitos com a lei? E isso não sai do papel. Nós vamos cuidar dos municípios, porque as nossas administrações são machistas, extremamente machistas. Quando tem mulher na administração, que é em minoria e é raridade, elas também têm cabeças machistas, porque elas não se impõem, quase que figurantes dentro de um quadro, ou é tão minoria que não tem espaço para esse tipo de discussão. Então, as políticas não avançam. Né? Então, é um trabalho, assim, um ciclo vicioso em que a gente precisa ver como que a gente sai disso aí. Mas a gente está num ambiente extremamente machista. Então, não é sofrimento meu, eu não vou pensar nisso. É sempre para depois, e isso não acontece.
E aí, eu fiquei pensando aqui algumas coisas que a gente pode começar a dar alguns passos, já há alguns dias que eu venho discutindo e falando disso. Quando a gente fala da rede de proteção, a gente fala da rede de proteção à mulher, mas devia ser a rede de proteção à mulher e de ajuda aos homens. Inclusive, não sei, mas de repente, se a gente conseguisse, de alguma forma, que fosse com a sociedade civil, que fosse de forma voluntária, mas com homens e mulheres se juntando, e a gente criasse grupos de autoajuda, tipo tem o AA para quem tem problema com o alcoolismo e quer parar né, vencer essa questão do vício. Então, o homem que ele é machista ao extremo, que ele é violento, ele não tem consciência disso. E aí a gente precisa, de alguma forma, de trabalhar com ele, o imaginário desse homem. E quem sabe outros homens também ali, mais abertos e tudo, não conseguisse. E aí, por exemplo, tem uma denúncia, o homem praticou um ato de violência. Ele teria uma punição ali, ele cumprir um tempo onde ele teria que participar desses grupos de autoajuda, de apoio, para ele sair, para ele romper esse machismo. E aí, com psicólogo, com assistente social, com homens, né, de movimentos que fossem voluntários, mas que tivessem dinâmicas de grupos, conversas, onde ele pudesse, igual a gente faz no nosso encontro de mulheres, que as mulheres desabafam, dão seus testemunhos, falam das dificuldades da violência que ela sofre, ele pudesse falar o que vai pela cabeça dele quando ele pratica um ato de violência e arrepende e pratica de novo. É como se fosse uma doença. Não sei, talvez algum tipo assim. E para nós, quem sabe, no nosso partido, a gente organizar o setorial de mulher. Não para fazer o clube da Luluzinha e do Bolinha, mas para que nós, mulheres, que seja 3, 4, 5, que a gente tenha uma rotina de sentar e pensar uma pauta para trazer para o todo do partido de discussão nesse assunto. Pode. Nízia. Que bom que eu deixei você falar primeiro, Silene, para a gente mostrar que a gente é militante do Partido dos Trabalhadores e afinado. Se você ver aqui quais eram as minhas anotações, você entenderia. Bom, uma questão que você citou importante é que não existe no município de Conselheiro Lafayette o atendimento aos agressores. A gente faz um atendimento à vítima. Então, a comarca, a vara criminal, propôs e iria começar a partir de abril, não sei por causa dessa questão da onda roxa, um curso com toda a sociedade civil e toda a rede socioassistencial de preparação, de entendimento para a gente fazer um acolhimento e um trabalho com os agressores, por causa realmente da reincidência. Então, isso é uma coisa que, inclusive, já está em curso, tá, Silene? Só para você saber que, né? Realmente é uma questão que vai envolver organizações da sociedade civil e todos os trabalhadores de atendimento do SUAS, da rede de saúde, né, de toda a rede socioassistencial, Ministério Público, Fórum, Promotoria, enfim, né? É uma questão muito importante isso que você falou, porque a gente faz o atendimento à vítima, mas a gente em nenhum momento faz um tratamento com esse agressor e acontece a reincidência e a gente fica ali falando na cabeça da mulher algumas coisas e ela não vai conseguir mudar a situação dela, mesmo porque eu não tenho uma política de enfrentamento para oferecer nada para ela. Então, uma coisa que eu iria propor, que nós precisamos fazer, e vem de encontro à segunda parte do que a Silene propôs, que é a construção de um plano de políticas públicas para mulheres do Partido dos Trabalhadores para ser posto em prática numa prefeitura do Partido dos Trabalhadores em Lafayette. Nós precisamos construir isso. Nós precisamos consolidar uma política de enfrentamento às violências, violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, propor o que vai ser feito em um governo do Partido dos Trabalhadores e mostrar para as pessoas que nós temos propostas e que as coisas precisam acontecer e nós temos como fazer essas coisas saírem do papel, né? Nós fizemos um plano que teve muito bom, né, com o Álvaro,
mas eu acho que nós podemos conversar mais e fortalecer muito mais esse plano e colocá-lo em prática, e é lógico que a gente vai estar se envolvendo nesse período e estudando muito mais, isso nos ajudaria também, né? E nos envolveria muito mais. A gente vivencia a dificuldade, como vocês mesmos colocaram, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de sair de casa toda quarta-feira para ir em reunião, mas como a gente tem reunião online, a gente tem conseguido se adequar e participar um pouco mais, né? Por causa disso mesmo, a nossa dinâmica ela é muito trabalhosa mesmo, é difícil, né? Mas a gente tenta se adequar e não se eximir da luta. Mas a gente abraça o mundo, né, Rosilene? Está na presidência de conselho, está trabalhando no... Enfim, né? E ainda faz um monte de serviço voluntário, né? Então, a gente está aí para contribuir, espera contribuir, né? Estou à disposição do partido. Essa semana o Francis tinha me procurado para conversar, eu já coloquei isso, que eu estou à disposição. Questão que a gente precisa realmente consolidar um plano de ação mesmo, para a gente já ir conversando com as bases, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Nízia. Agora a Giane pediu a inscrição novamente. Pois é. Aí eu vou retomar um pouquinho a questão do partido. Eu sei que eu estou sendo muito chata, muito insistente, mas a gente precisa lavar a roupa suja para a gente dar um passo adiante. Bruna falou de questões eleitorais lá, eu vou falar o caso aqui de Congonhas, que não é segredo para ninguém. Dentro do partido, houve a construção da chapa aqui em Congonhas, e durante o encontro municipal houve uma escolha por uma chapa, houve uma escolha que não foi ipsis literis aquilo que ao final foi colocado, não. Houve uma resistência por parte minha e da companheira Silnara, que eu convidei para entrar no partido, uma mulher de luta, mulher negra de luta, tá? Uma pessoa de peso dentro da cidade. E nessa divergência, infelizmente, foi solicitada uma reunião com a executiva do partido, com todos os membros do partido, para que a gente definisse a questão da chapa, para lavar a roupa suja finalmente e bater o martelo. E foi negada. Foi negada. Então, a partir desse momento, houve uma ruptura, não em relação ao partido, mas em relação à candidatura, por inconformidade com esse tratoramento que aconteceu pelo Executivo. Isso foi um fato, né? Então, é isso que não pode acontecer. É esse tipo de conduta que não pode acontecer. Eu sigo firme no Partido dos Trabalhadores, sigo firme, já aparamos nossas arestas, as eleições passaram, mas se a gente for vista como um papel, um cérebro vazio, alguma coisa que introjeta lá dentro, ou se a gente for vista como ameaça, porque a gente quer pautar o debate, as mulheres vão entrar no partido e vão sair do partido. E essa construção de políticas públicas para mulheres, ela não vai de fato acontecer por um grande problema também. Normalmente, ela surge de um grupo de mulheres. E parece que é um assunto de mulher. Quantos parlamentares, homens, levam pautas de políticas públicas de mulheres para o plenário? Então, aí eu tenho acordo com Bruna que nós precisamos entrar, o setorial, que Silene falou, e com Bruna que nós precisamos estar, nem que seja de forma indireta, nessa construção das políticas públicas dos nossos representantes. E aí vocês têm o vereador, que é o Pedrinho, aqui a gente não tem. E aí eu peço também, só faço uma observação, que essa construção de políticas públicas, pelo Partido dos Trabalhadores, que ela pode também ser regional. Conversei com o Álvaro, inclusive, que nós precisamos nos unir, porque aqui em Congonhas, gente, a força do partido é muito diferente da de Lafayette. O Congonhas tem um antipetismo muito forte, tem gente muito medrosa. Hoje eu fiz uma denúncia nas redes sociais porque uma mulher sofreu violência. O cara debochou da deficiência física dela por causa de debate político. Ele riu dela, de um jeito machista. Então, assim, e aí a partir dessa denúncia que outras mulheres botaram a cara. Então, a gente precisa se unir nesse ponto
e é preciso ter essa convergência de pensamento de dentro do partido para a coisa sair para fora. É isso. Tá, obrigado. Pessoal, não tem mais ninguém inscrito aqui. Silene, vou passar para você para poder, se quiser ler os... Você tem condições de ler os chats? Está sem microfone. Tá, eu vi alguns aqui, alguns comentários. Nós estamos inscrevendo só as mulheres, mas os homens também podem falar, viu, gente? Hoje não é exclusividade nossa, não. Então, se algum homem quiser se manifestar, igual o Tiago escreveu aqui no chat, mas se quiser falar... Deixa eu me... Então, quando ninguém escreveu, deixa eu me inscrever também. 3 minutos, tá? Eu vou dizer o seguinte, primeiro que eu concordo, acho que vocês estão cobertas de razão, nós precisamos disso mesmo, eu reconheço que nós, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, nós também temos, muitas vezes, e muitos dos companheiros, temos comportamentos, no mínimo, para falar um mínimo, inadequados, sabe, com comportamentos machistas mesmo. Esse machismo é uma coisa entranhada, o tempo todo a gente se pega numa situação que você vê que tem ali uma carga mesmo preconceituosa, não é uma coisa normal, não é uma coisa saudável, né? Não é uma discussão, muitas vezes, por conta da situação, não é uma coisa de debate de ideias, a questão é mais por conta de preconceito mesmo, não é uma questão de conceito. Então, vocês estão cobertas de razão, eu acho que vocês têm que... Aliás, vocês já mostraram ser muito melhores do que, na verdade, a maioria na briga entre os sexos aí, vocês já se mostraram ser muito melhores do que nós, masculinos. Eu falo que nas outras reuniões que a gente fez, sobre quando o tema era a questão das mulheres e do machismo, eu dizia e continuo defendendo, eu acho que a gente tem que ser todo mundo feminista mesmo, porque o feminismo ele não é realmente a contraposição do machismo, pelo contrário, o feminismo ele é a superação do machismo, ele é o trato de igual, realmente a igualdade efetiva entre as mulheres e os homens. Então eu gosto também de pensar que eu procuro o tempo todo estar desconstruindo esse machismo que existe na gente, então a gente está sempre lutando contra esse machismo e, ao mesmo tempo, defendendo a efetiva igualdade, realmente, defendendo o feminismo. E eu vejo que, muitas vezes, o PT realmente também ainda tem que melhorar, tem um longo caminho a percorrer para que a gente consiga alcançar uma igualdade efetiva, não só no direito, né, na igualdade formal, mas uma igualdade realmente fundante, né, fundamental ali, uma igualdade orgânica, que o partido realmente consiga... primeiro, por exemplo, que nós em Lafayette já tivemos, se eu não me engano, 3 mulheres presidentas. Então, isso mostra, mesmo nas adversidades, mostra a diferença do PT para os demais partidos, né? Essa é uma discussão que o PT já leva há muito tempo. Então, nós temos que reconhecer também as qualidades. Passou nos 3 minutos, mais. Então, para concluir, nós temos realmente que reconhecer o problema, que o machismo ainda é um problema, mesmo dentro do partido, mas nós também reconhecemos que já caminhamos muito. Sabe? Nós já tivemos muitas conquistas. A última eleição, por exemplo, a nossa chapa ter sido majoritária, ter sido paritária, não foi uma coisa gratuita, sabe? Nós realmente não fizemos uma chapa para poder passar uma mensagem para fora que não fosse real. Nós realmente, todas as companheiras que participaram da nossa chapa, elas estavam lá nas mesmas condições do que os homens. A gente gostaria que elas tivessem tido uma votação muito maior, que a gente esperava realmente, mas
só para concluir, o problema está na sociedade mesmo. Então, nós temos que continuar brigando para que a gente consiga refletir em votos essa luta que é de todo mundo, que deveria ser de todos nós, mulheres, homens, todo mundo. Obrigado. Você está sem microfone de novo, Silene. Sempre esqueço. Mais alguém queira falar? A Nízia pediu a palavra, gente. Eu acho que o Tiago se inscreveu antes de mim. Eu não vi. Então vai lá, Tiago. Pois é, a Silene, né, chamou a gente na responsa, temos que falar, né, Silene? Uma boa noite aí para todos, todas, né, mais todas do que todos. Bom, gente, a nossa fala também vai ser bem breve, né, a gente está aqui mais como ouvinte, né, mas ouvintes atentos, não apenas ouvintes, né, realmente eu acho que foi muito importante, como a própria Silene disse, a primeira conversa, né, se Deus quiser, de muitas, mas serve para a gente reavaliar muita coisa, né? O Álvaro disse muito bem aí agora também essa questão da participação nas últimas eleições, né? E eu acho que, mesmo com todos os problemas que aqui foi relatado, eu acho que a gente, pelo menos dentro do nosso partido, a gente ainda tem muito a comemorar. Temos, né, graças a Deus, muito a comemorar. Eu tive, assim, diretamente envolvido, né, no apoio a diversas candidaturas em toda a nossa região, e a gente pode constatar que, mesmo aqueles partidos que não conseguiram fechar a sua chapa, né, completar a sua chapa, por questão de candidatos, faltando candidatos, não só mulheres, mas também, né, não conseguiu preencher com homens, mas eu, pelo menos, não percebi nenhum caso, como, né, os que já foi dito aqui, de mulheres que entraram ou foram convidadas a entrar simplesmente para dar vaga a outros homens ou para cumprir simplesmente uma exigência da lei eleitoral, né? Então, isso eu não vi, pelo menos nos municípios que nós demos apoio, né, pela assessoria do Padre João, eu não vi isso. Isso eu acho que é um ganho nosso, mesmo, né, não saindo com a chapa completa, mas pelo menos as mulheres que saíram realmente dispostas, né, a estar ocupando esse espaço de poder. Claro que a gente sabe que não com a mesma chance do homem, vamos dizer assim, né? Porque a mulher, né, ela para sair de casa, para fazer sua campanha política, né, ela tem todos esses outros afazeres que acaba que sobra para ela, né? De forma também errada e injusta. Aí nós homens é que realmente temos que, né, que nos reavaliarmos, que mudarmos essa cultura machista, né? Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que isso, dentro do nosso Partido dos Trabalhadores, a gente tem essa luta já bem avançada. Não é à toa que nós somos o partido... não é à toa que nós somos o partido que elegemos a primeira presidenta do país, né? Que também sofreu o que sofreu, né? Preconceitos, mas que foi guerreira até o fim, né? Teve presente na Câmara dos Deputados, enfrentando ali aquele processo injusto, né? E hoje a gente vê tudo isso, né, de forma muito clara, foi armado. Então, assim, a luta continua, né? Temos muitas coisas ainda para solucionar. Para quem dizia que o Brasil não tinha preconceito, agora com o governo Bolsonaro e com a pandemia, isso se escancarou, né? Os
preconceituosos saíram do armário, né? E a coisa a gente vê que se agravou, né? Sobretudo na parte da violência mesmo contra as mulheres. Então, acho que assim, a gente ainda tem muito ainda a caminhar. 4 minutos, Thiago. A presença da mulher no legislativo ainda é muito pequena, e a gente precisa realmente, como foi dito, ocupar esses espaços, seja nos sindicatos, seja na política, nas associações, enfim, todo espaço, né? A mulher, ela deve estar onde ela queira estar, tá bom? No mais, obrigado, parabéns pela iniciativa, né? Que venha outros bate-papos assim como este. Obrigado, Thiago. Agora a Nise de novo, então. Acho que eu consegui desligar. Duas coisas importantes. Uma questão que colocar que a luta da Elizabeth nesse tempo todo de construção da luta pelas mulheres, eu acho que foi de extrema importância para a conselheira Lafayette, no caso aqui, tanto das outras mulheres, mas ela à frente do Conselho da Mulher. Então, ressaltar isso eu acho importante. E ela, com certeza, deve participar dessa construção aí desse plano também. Outra questão é que a chapa que nós tivemos representativa para vereadores, paritária, foi, assim, uma vitória, eu vejo, como uma vitória mesmo para o Partido dos Trabalhadores Conselheira Lafayette, porque ela era bem representativa de todos os segmentos, mulheres guerreiras, não estavam ali só para cumprir cota, né? Então, mulheres aguerridas que participaram realmente da campanha, mesmo com esse cenário de pandemia. Então, realmente, eu acho que o conselheiro Lafayette tem uma contribuição importante a dar. Uma questão que eu queria ressaltar é que nós tivemos uma perda muito grande essa semana em termos de política para a mulher, enquanto o Brasil em frente à ONU, né? Infelizmente, os Estados Unidos estavam à frente de um grupo contra os direitos sexuais das mulheres, e aí, com a eleição do Biden, os Estados Unidos saem desse bloco, e aí quem passa a comandar esse bloco é o Brasil com a Damares. Então, nós temos hoje o Brasil comandando um grupo de 7 países contra os direitos reprodutivos das mulheres. Então, é uma vergonha, chega a ser uma vergonha mundial mesmo. Falo que é uma derrota, porque para desconstruir isso nós vamos demorar um tempo. Tanto que nós tivemos um pronunciamento do Macron, né, presidente da França, falando sobre isso, da preocupação com as políticas e garantias de direitos das mulheres, tanto os direitos sexuais, os direitos civis, porque a pessoa que nos representa está nos boicotando. Então, realmente, temos muita coisa pela frente ainda. A contar de tudo que nós construímos, nós estamos só perdendo. Então, nós vamos ter que reconstruir muita coisa mesmo, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, Nise. Marcela. Marcelo, hein? Marcelo, depois Nelly. Você quer ler algumas coisas que o pessoal comentou, Silene? Acho que a Marli, né, lá de Jeceaba, Marli coloca que essa questão, né, da violência, ela passa de geração em geração, e aí ela lembra, né, da questão da educação, que a educação para a mulher é uma, a educação para o filho homem é outra, né? Quer dizer, esse machismo vai perpetuando aí na família. A Maristela, ela fala aqui que nós precisamos primeiro tomar consciência de nós mesmas, porque a mudança é uma via de mão dupla. Eu mudo e provoco a mudança. Ela fala desse rompimento aí da cultura mesmo, do machismo, né? À medida que, principalmente, que a maioria da educação está
na mão das mulheres, né? Elas que ficam mais na educação dos filhos e acaba formando filhos machistas, quer dizer, as mulheres também são machistas. Pode passar, depois a gente lê outro. Então, Marcelo e depois a Nelly. Pessoal, são 8h46. Acho que eu vou na fala do Marcelo, a gente encerra as inscrições, porque senão pode ser assim? Quem quiser se inscrever agora na fala do Marcelo. Marcelo, por favor. Sim. Obrigado, Marcelo. Então, a Nelly, agora. Pessoal, boa noite. Eu estou assim muito surpresa por todos os comentários, né, por todas as falas neste momento. São falas assim que estão enriquecendo muito esse nosso encontro. Achei maravilhoso. Em especial, a gente tem que agradecer a Giane, a Bruna, a Mona Lisa, a Anícia, que eu achei que a Anícia também contribuiu muito, né, com as falas, a Rosilene mesmo, Bandeira. Mas o que eu tenho a dizer nisso tudo? Indiferente de nós, né, estarmos aí com toda a garra, porque foi assim até para recordar mesmo, a nossa forma de manifestar como defensoras, né, da vereança de Lafayette e essa turma das mulheres, principalmente, né, porque éramos 20 mulheres, eu achei assim que a garra foi muito importante durante todo o período da campanha. Eu acho que as mulheres, cada uma contribuindo da sua maneira, tentando avançar do seu jeito, mas todas tiveram assim, uma participação excelente e respeitosa. Eu queria assim, ressaltar também que, indiferente, né, porque eu participei também dessa campanha, né, eleitoral, mas a minha torcida foi muito grande para que uma mulher vencesse também lá na frente. Então, eu acho assim, nós tínhamos tudo, e tínhamos mulheres assim muito competentes que poderiam estarem lá nos representando, né? Diferente assim de questão assim social, em questão assim de cultura, indiferente de tudo isso, né? Eu acho que nós tínhamos pessoas em todos os aspectos, todos os segmentos que poderiam ter representado. Eu torci muito, eu fui uma torcedora assim que eu não estava tanto preocupada comigo estar lá, eu estava preocupada com quem fosse para lá. E eu acho assim que, é claro que o Pedrinho venceu, ele teve, né, uma aceitação assim muito boa. O PT está sendo representado pelo Pedrinho, é uma representação muito boa, mas eu sinto ainda a necessidade de uma mulher, uma parceira do Pedrinho lá, para poder guerrear sobre essa questão do PT e falar em nome da categoria, em todos os sentidos. E principalmente se fosse mulher, porque eu acho que a mulher tem a língua solta, a mulher fala demais, a mulher fala nos momentos que precisa, e eu tenho certeza que qualquer uma delas que estivesse lá, esse povo de lá estaria ferrado, porque elas iam falar mesmo.
porque eu tenho certeza que todas eram assim bastante expressivas para estarem ocupando esse cargo com aquela dignidade, com aquela garra de mulher, né? Então, eu sinto muito de nenhuma delas estarem lá. Eu acho que nós estávamos realmente precisando. Talvez a gente tivesse unido mais para lutar, para pelo menos uma delas, a gente fizesse uma escolha entre a gente, para alguém ir lá, né? A gente conseguiria ter uma representação muito boa lá. Só para finalizar, quero parabenizar, porque eu acho que esse encontro foi muito bom, e está sendo muito bom, e a mulher, como sempre, ela está, assim, liderando essas partes ali, e eu acho que com isso nós poderemos aproveitar a oportunidade dessas pessoas que estão chegando agora para poder futuramente participar mais do PT e fazer esse PT ficar grande, imenso, e não podemos esquecer que no dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, foi o dia que o Lula estava ficando livre. Nós não podemos esquecer disso. Foi o dia que o Fachin veio abençoado de Deus, foi lá, não sei aonde, lá, estava lá no além, longe daqui, e veio para cá para poder abençoar a saída do Lula. E tinha que ser no Dia Internacional da Mulher, porque as mulheres estavam agarradas lá em Curitiba, as mulheres deram plantão, as mulheres cozinharam, as dormiam, ficavam lá, e ficaram o tempo todo lá, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Lula. E nós continuaremos aqui. Dando bom dia, boa tarde para o Lula. E as mulheres, só um minutinho mais aí, e as mulheres terão que se convencerem de que o Lula agora, mais do que nunca, ele está precisando de nós, porque ele está sendo ameaçado, como várias mulheres aí, e outras pessoas já foram ameaçadas, e nós teremos aí que nos dar mãos e unir como estas mulheres que estão dentro dos lares ameaçadas pelos homens. Nós estamos sendo ameaçadas pela política brasileira querendo tirar Lula disso aí. Então, nós temos que nos unir. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Nelly. Silene, não tem mais ninguém inscrito. Tá. A Inês escreveu aqui, né? Discussão mais que necessária sobre o direito das mulheres. Penso que precisamos, desde já, nos mobilizarmos para garantir nas próximas eleições a cota de mulheres eleitas, e não somente como candidatas. Acho que tem que batalhar, né? Uma das propostas que a gente votou na última, né? A 4ª Conferência Nacional das Mulheres, na participação política, uma das questões que a gente lutou muito e passou lá na conferência era isso, que a gente tinha que ter a apuração separada, e não simplesmente cota para ser candidata. A cota de 30% das mulheres ser apurada e os 70% dos homens. Só assim a gente vai garantir que as mulheres cheguem lá, senão é fictício isso, né? E estava lá. A gente, mas nessa mesmo dia da conferência, foi na semana seguinte a votação do impeachment da Dilma. Então, nós vamos ter que lutar ainda mais, né? Porque as grandes propostas das conferências, elas estavam virando lei realmente, né? Na 3ª Conferência Nacional, nós votamos a questão da legislação da doméstica, e o Congresso depois aprovou. Quer dizer, frutos das nossas conferências de mulheres estavam realmente vingando e virando lei. E o nosso grande sonho era esse, né? Que as mulheres ocupem o espaço de poder de verdade, e não dessa forma aí, sendo usadas como laranja e tudo mais. Eu acho que não tem mais nenhum comentário. Silene. Estou aqui agradecendo. Silene, eu gostaria só de finalizar aqui a minha fala e deixar uma proposta para o Partido dos Trabalhadores, não só aqui o nosso, né, de Lafayette, mas também para o pessoal da região aí. A gente parar um pouquinho, tirar um dia da semana para poder ligar para as mulheres do partido, conversar com elas, ver o que está acontecendo, porque hoje mesmo a gente viu aí que tem poucas das nossas mulheres participando, das filiadas do partido. Então, tirar um tempinho, a gente divide, umas liga para umas, outras liga para outras, e conversar um pouquinho. Então, deixo essa proposta aqui para o Partido dos Trabalhadores de Lafayette e para os outros da região aí também, que façam isso, que procurem as mulheres, que conversem,
Vamos ver o que está acontecendo com as companheiras, por que estão afastadas das reuniões e, de repente, está precisando da nossa ajuda e a gente não tem esse contato. Então, vou deixar a proposta aí para vocês, né, e a gente trabalhar junto nessa questão aí. E outra proposta vai ser, mais uma vez, a minha cobrança em cima do nosso vereador eleito. Que ele esteja em contato com a gente, com as mulheres, a gente tem que estar junto com ele, a gente tem propostas boas para poder oferecer, e essa luta não é só dele, a luta é nossa junto com ele. Então, a luta é do Partido dos Trabalhadores. Então, um vereador sozinho lá dentro não vai fazer verão, não vai nos representar. E que o Partido dos Trabalhadores precisa ser a oposição. Precisamos ser a oposição. Então, para ser a oposição, a gente depende do Pedrinho. Está lá nos representando. E a gente tem que estar aqui para reforçar ele. Então, é a minha proposta deixada aí para vocês. E agradecer todo mundo que participou, o pessoal de outras regiões aí também. Muito obrigada. E fique todo mundo guardadinho dentro de casa, porque em breve eu quero ter essa reunião presencial e abraçar cada um de vocês sem máscara, sem ter o medo de estar contaminando alguém. Então, um grande abraço e aquele forte abraço mesmo daqui, eu e Dayana, aqui, ó, direto de Catas Altas da Noruega. Viramos roceira agora, pescadoras. Então, é esse recado que a gente deixa para vocês. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Eu queria reforçar, nós tivemos, né, a participação de algumas companheiras da região, Bruna de Ouro Preto, Domingas de São Brás, Giane de Congonhas, Sãozinha de Piranga, Marli de Jeceaba e Sônia de Entre Rios. Então, Ana uma galerinha. Paula de Rio Espera. Ana Paula de Rio Espera. Acho que foram estas. E daqui de Lafayette, 12 mulheres, né? Eu, Silene, Cristina, Franciela, Inês, Creuziane, Kelly, Nelly, Nízia, Rosilene, Dayana, Maria Lili e Elizabeth Bolton. E aí eu queria fazer esse desafio. 12, já, ó, foi com 12 que Jesus mudou a história da humanidade. Ô, Silene, você está mentindo. Silene, tem uma outra escondidinha aqui com nós, aqui assistindo também, tá? Ah, Luzia tá aí? A Teresa tá aqui, a Luzia tá com a gente garradinha aqui. Então, 13 é melhor ainda. E aí eu queria fazer, se a gente pudesse realmente, gente, nos reunir com essa proposta de pensar políticas para as mulheres, no setorial, a gente não tem que reunir toda semana, mas que a gente pudesse estar marcando aí uma conversa entre nós e a gente... Vamos fazer isso? Vocês topam? Desenvolver novos temas também, né? Porque tem outros temas além da violência da mulher. Com certeza. Ok. Tá? Aí a gente depois faz uma conversa lá via Zap e a gente agenda uma reunião. E quando a gente agendar a nossa, as companheiras aí da região, a gente convida, se vocês também puderem estar participando. Aqui, fazendo fechou com 13 mulheres aqui participando, né? Fechou com 13, isso, né? Lafayette 13, muito bom. É. E aí, antes de terminar, porque os nossos encontros de mulheres tem que ser bem com a nossa cara, é com alegria, é com abraço, com dança, com ciranda, com flores, porque a gente gosta mesmo deste mundo perfumado, bonito, colorido, e pena que virtual a gente não consegue fazer muito isso, mas para encerrar, eu queria pedir o Álvaro para compartilhar, então, o segundo vídeo aí, que é a ciranda, só para a gente lembrar um pouquinho dessa nossa questão da música, que também não pode faltar, da cultura, do cuidado com a vida, que a mulher principalmente a mulher, né, está sempre à frente nesse cuidado. Então, a ciranda é um trabalho que a gente está fazendo aí na campanha do enfrentamento ao ciclo da violência contra a mulher. E aí foi feita essa ciranda pela Pastoral da Juventude, e aí a gente queria terminar com essa ciranda. Vai lá? Acha que é a população. 2% avaliam que são todos. 10%
Sem som. 43% consideram o presidente o principal culpado. 17% acham que são os governadores. O Álvaro está sem som. 5% acham que todos são os principais culpados. 11% acham que ninguém é culpado. E 6% não sabem. Então, será que se eu ligar o meu microfone vai dar? Vou tentar de novo. Saiu? Agora sim. É isso, pessoal. Então é isso, né? Pode ir? A ciranda, o som estava mais ou menos, mas é isso aí. Vamos dar as mãos, erguer as bandeiras em defesa da vida das companheiras. E a segunda, o companheira me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E é nesse sentido. A gente sempre fala, né? Tem um pensamento que a gente coloca sempre também na questão da mulher, mexeu com uma, mexeu com todas nós. E aí é nesse sentido que a gente quer estar pensando o partido, essa sociedade, aonde a gente quer essa sociedade mesmo, socialista, fraterna, respeitados para todos e todas. Com você, Álvaro. Muito bom, é isso mesmo, Silene. Eu só quero, antes de encerrar também, lembrar que o dia, como disse a Nelly, o 8 de março não é um dia de festinha, de dar os parabéns com rosinha, só não, é um dia de luta. E, como bem lembraram aqui, o Brasil está na lanterna, na América Latina inteira, na América, na verdade, não só latina, de mulheres no parlamento. Nós só estamos à frente de Belize, pra vocês terem ideia, com 3% de participação de mulheres no parlamento. Sendo que a Bolívia passa de 50% a participação das mulheres. Então, gente, isso mostra o tamanho da nossa luta. Nós temos que conseguir transferir essa nossa luta, que é do partido, para uma luta que seja da sociedade, para que a gente consiga, que seja, a princípio, dessa forma, como a Silene colocou, que eu acho que é muito importante que a gente faça alguma coisa, ainda que seja dessa forma, que a gente faça do parlamento brasileiro um espaço para que as mulheres possam ocupar
a paridade mesmo, né? Nem só 30%, como prevê a legislação, mas que seja possível a gente conseguir construir essa paridade também nos parlamentos, e que valha não só para a Câmara Federal, mas que valha para todos os parlamentos no Brasil inteiro, câmaras de vereadores, né, assembleias estaduais e a Câmara Federal. Então é isso, eu agradeço demais a participação de todas e todos. Nós chegamos a ter mais de 20 pessoas aqui na nossa reunião. Isso é muito gratificante para a gente, porque mostra que vocês, mulheres, assim como nós, homens, pelo menos alguns deles, estamos imbuídos realmente dessa luta, né? Essa luta é uma luta mundial, não é uma luta só nossa, e vamos lutar juntos para que a gente consiga realmente alcançar essa igualdade efetiva, porque quem ganha com isso é a sociedade inteira, é o povo brasileiro. Obrigado, declaro encerrada a reunião de hoje, agradeço a participação e até a próxima. Até breve, colegas. Valeu. Ô, Silene. Sem mulher, a luta vai pela metade, né? Ligarem as câmeras, todo mundo, para ele poder encerrar com as câmeras todas ligadas. Como é que é o negócio? Eu não entendi, Anícia. Sem mulher, a luta vai pela metade. Sim. Gente, eu esqueci. Fora Bolsonaro! Fora! Anícia, a metade das mulheres e a outra metade as mulheres fizeram os homens. As mulheres ninguém nem quer ir embora, e todo mundo vai ficar na reunião até amanhã. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Valeu. Lula livre! Lula livre! Viu lá? Bora, Bolsonaro! Lula livre! Lula livre! Lula Brasil! Bora, Bolsonaro! Lula deu certo! Lula deu certo! Já está dando certo! Finalmente! Valeu, pessoal. Abraço. Bye, gente. Tchau. Fica em casa, hein? Rosane, cuidado com os bichos aí, hein? Você tá no mato? Não, tô virando caçadora.